Hoje eu quero falar sobre crenças limitantes. Poderia ser também sobre funcionamento do córtex cerebral. Poderia ser também sobre cérebro reptiliano. Acho que esse é o melhor. Então vamos falar sobre cérebro, tá? E como isso afeta a vida da gente. O cérebro, bom, que a gente precisa do cérebro para viver, não preciso contar para ninguém, todo mundo sabe, né? Quando a gente tem falência, morte encefálica, quer dizer que o corpo está apto até para doar órgãos, porque não tem mais volta, enfim. Mas o problema, o grande problema, não é quando o cérebro para. O problema é quando o cérebro funciona. Por que eu falo isso? Eu não sou uma grande especialista em neurociência, mas eu sou uma curiosa. Eu gosto do assunto, eu acho instigante. E uma das coisas que tem sido divulgado, né, com bastante recorrência de alguns anos para cá, é a importância que as crenças têm no comportamento e na vida, no resultado que a sua vida vai ter. Então, essas crenças, elas vêm diretamente do que o seu cérebro acredita. E esse é o ponto. O ponto é, o que o seu cérebro acredita nem sempre é o melhor para você. Por quê? Porque eu escutei uma vez uma explicação sobre isso de um profissional de coach, uma pessoa que aplica coach, nem sei como é que fala, aplica coach, faz coach, enfim, um processo, né? Aquele profissional super bacana e preparado que tira a gente do buraco, assim, e dá o caminho a seguir, em que ele explicava a estrutura do cérebro. E uma coisa que me marcou muito foi que ele dizia que o cérebro é como se fosse uma mão, assim, né? Fazer com essa. Não, com essa. É melhor. É como se fosse uma mão aqui, em que esse dedo maior aqui que fica por dentro é o cérebro reptiliano, e aí as outras camadas foram se desenvolvendo primeiro. Então esse aqui é o primeiro cérebro que foi instalado, né, na nossa cabeça, na nossa estrutura física, no cérebro, no crânio, dentro do crânio. O primeiro foi o cérebro reptiliano, que todos os mamíferos têm mais ou menos igual. E depois foram criando, conforme a alimentação foi mudando, ingestão de proteína e tudo mais, aqui foi crescendo, foram crescendo camadas e tal, até que virou mais ou menos isso, mas aqui dentro, esse cerebrinho aqui, o reptiliano, ele manteve as mesmas características e as mesmas funções. E qual era a função principal desse rapaz aqui? E que até hoje leva a vida da gente para trás. O cérebro reptiliano, ele é o responsável pela sobrevivência. A única e exclusiva função deste cerebrinho é te manter vivo, te manter viva. Então, ele comanda ações como, por exemplo, tá na hora de comer, cérebro reptiliano. Você tá com frio, manda mensagens e tudo mais para todo o organismo, para o organismo como um todo, para que aqueça a sua pele, para que você não tenha, mude todo o sistema de circulação para aquecer a sua pele, para que você não tenha hipotermia e morra. O que mais? Enfim, tudo que é sobrevivência, o cérebro reptiliano é que atua. E o que isso tem a ver com crença? É assim, ó, vou te contar, tudo. Tem a ver tudo com crença. Quando a gente fala que as crenças são limitantes, eu vou começar por uma crença sobre dinheiro, por exemplo. Quando você era pequena, que você estava lá no núcleo da sua família, no núcleo da sua casa, como que os seus pais lidavam com a questão do dinheiro? Como que os seus pais enxergavam as pessoas bem-sucedidas, as pessoas ricas? Quais eram os padrões de fala, os padrões linguísticos que a sua família tinha com relação
as pessoas que ganhavam mais dinheiro. Não sei na sua família, mas na minha era mais ou menos assim. Cuidado com as pessoas ricas, a gente não deve confiar muito nelas, porque o poder corrompe e dinheiro é poder. O poder corrompe é uma frase que eu escutei a minha infância inteira. O poder corrompe, o poder corrompe. Realmente é verdade? Acredito que sim, o poder corrompe. Mas isso é uma verdade absoluta? Não, nem de longe. Nem todas as pessoas poderosas são corruptas, tá? Não confie em pessoas que de uma hora para outra ficam ricas, pessoas que mudam de carro assim, tinha de repente um carro popular, um carro simples e de repente comprou um carro mais sofisticado. Isso normalmente as pessoas torcem o nariz e falam, não sei não, hein, de onde que vem esse dinheiro? Mulher então sofre isso que é uma barbaridade. Não pode aparecer com um carro melhor que já vem as línguas dizendo, garanto que arrumou um amante. Sabe, tudo relacionado, a maior parte das crenças ou das falas, da linguística relacionado a dinheiro é negativa ou traz por trás uma crença, um sentido pejorativo. Então, isso é uma crença limitante, porque o teu cérebro vai pensar assim, teu cérebro reptiliano, lembra? O teu cérebro vai pensar assim, se dinheiro é uma coisa, se poder corrompe, né? Eu não vou deixar o meu humano ser corrupto, ser poderoso, porque senão ele vai ser corrupto, entendeu? Se aquela mulher que consegue aquele carro melhor e tudo mais, ela arrumou um amante, ela está sendo sustentado, ela fez alguma coisa não tão orgulhável, eu não vou deixar a minha humana ter um carro bacana, um carro que ela goste, porque isso é uma coisa negativa, vão pensar mal dela, então eu não vou deixar. E com isso o que acontece? Esse cerebrinho aqui, reptiliano, que não evoluiu, não deixa você, humano, humana, do seu cérebro reptiliano, se desenvolver. Ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa de sucesso, tá? Por quê? Porque sucesso pressupõe poder, e poder corrompe. Então, nada de sucesso para a humana que está sendo comandada por aquele cérebro reptiliano mal educado. Outra crença bastante poderosa, vamos dizer assim, e que te puxa para trás, é a crença que me acometeu, que há até bem pouco tempo, que é de que eu não conseguia terminar nada do que eu começava. Você não termina nada do que você começa. Então, de onde vem essa crença para mim, tá? E como que eu descobri isso para conseguir lutar contra essa crença? Eu faço crochê desde muito nova. Eu comecei a fazer crochê com 8 anos de idade. E até já contei num outro vídeo que tá por aqui como que eu comecei, por que eu comecei a fazer crochê aos 8 anos de idade e tal. E isso vem comigo, essa prática, esse hobby se tornou um hobby. E isso vem comigo até hoje. Só que eu sou uma grande apaixonada pelo processo do crochê. Eu não sou uma apaixonada necessariamente pelas peças que eu faço, apesar de serem peças lindas, mas eu não sou apaixonada pelas peças que eu faço. Eu não sou apaixonada pelo resultado final, eu sou apaixonada pelo processo. Assim como eu sou apaixonada pelo processo de aprender. Eu adoro aprender coisas novas. Então, fazer crochê para mim muitas vezes é um desafio. Eu pego um ponto que eu não sabia, eu pego uma peça que eu nunca fiz e aí eu vou começar a me desenvolver, a aprender a fazer aquilo. Então, esse processo que me apaixona. A minha mãe nunca entendeu isso, tá? E a minha mãe sempre falou para mim que eu não terminava as coisas que eu começava no crochê. Porque quando eu era pequena, eu fazia roupa de boneca. Então, eu começava a fazer uma roupa de boneca e largava, não terminava algumas vezes. Não todas, mas algumas eu não terminava.
e várias eu terminava. Mas a minha mãe sempre via, óbvio, a minha mãe sempre via, óbvio, o lado negativo, aquilo que eu não fazia. E aí ela falava, você nunca termina. Quando eu ia numa loja, um dos meus grandes prazeres durante a minha vida era ir em lojas que vendem linhas e lãs de artesanato. Eu adoro isso até hoje. Então eu ia só para passear muitas vezes, para ver os lançamentos, era a minha vitrine, era o meu shopping ir nessas lojas. E muitas vezes eu via uma lã, uma linha nova, um lançamento que eu comprava. E chegava em casa e minha mãe dizia, mas lã, você já tem tanta coisa começada que você não termina, você não sei o que, não sei o que. E aquilo foi entrando onde? No meu cérebro reptiliano. Como eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu sempre tive o meu dinheiro. Então ir naquelas lojas e comprar aquelas linhas, imaginar, era já o processo criativo começando. E aquilo para mim era maravilhoso, ainda bastante jovem. Só que a minha mãe estava colocando em mim uma crença e eu era bastante jovem. E o que eu fiz? Eu acreditei. Porque, como dizem, né, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. E o meu cerebrinho, burrinho, acreditou. Por que eu digo que ele é burro? Porque ele não aprende. Tá? Esse cérebro aqui, ele só aprende coisas para fazer você sobreviver. Ele não aprende coisas para fazer você evoluir. Então, se for para você sobreviver, ele vai aprender. Se for para você evoluir, sinto muito, baby, esqueça, porque ele não vai aprender. Então, o que você tem que fazer? Tirar essas crenças daqui, da parte interna do teu cérebro, do cérebro reptiliano, e trazer para essa parte externa, que é todo que foi criado depois, né, com a evolução, que é a parte frontal, enfim, uma série aí de outras estruturas que eu não vou falar para não falar besteira. Mas, enfim, grosso modo é isso. O cérebro reptiliano, ele só aprende coisas que vão te salvar. Então, aquela crença limitante foi instalada em mim como um chip. E eu passei toda a minha vida acreditando que eu não terminava as coisas de crochê que eu fazia. Até que chegou o momento da pandemia. E que a minha mãe não estava mais aqui, porque ela já estava bem velhinha, faleceu há alguns anos, mas faleceu dizendo que eu tinha muita linha e que eu não precisava comprar mais. Enfim, crenças. E quando veio a história da pandemia, que eu fiquei em casa, hoje eu tô gravando esse vídeo em agosto, setembro já, de 2020, então já faz 6 meses que eu tô em casa. Aliás, ontem fez 6 meses que eu estou em casa. E em casa, claro, estou trabalhando em sistema de home office e tudo mais, mas a gente tem muito tempo em casa, né? Que a gente faz várias coisas muito mais rápido, sem ter interrupções e tudo mais, e isso faz o tempo render. O que eu fiz? Eu entrei num processo de autoconhecimento e de perceber quais eram aqueles entraves que eu tinha, quais eram as grandes bolas de aço que eu tinha presas ao tornozelo e que não me deixavam andar para frente, que não me deixavam conquistar o que agora está na moda dizer, uma vida plena, uma vida fantástica, né? Então, uma vida épica, como eu tenho um mentor que gosta de dizer isso, que você tem que conquistar uma vida épica. Tô no caminho, calma que eu tô no caminho. Então, eu comecei a identificar quais são esses sabotadores, né? Quais são esses entraves que me impedem de prosperar, de seguir adiante, de ter uma vida melhor, de ser mais feliz, de ser mais completa, enfim. E fui para essas crenças limitantes. Peguei uma lanterna, como quando eu era criança, que meu pai pegou uma lanterna e iluminou embaixo da cama para eu ver que não existia monstro embaixo da cama e poder colocar os pés no chão com tranquilidade de noite, né? Que eu subia na cama e não queria descer porque eu achava que tinha monstros embaixo da cama. Eu peguei essa lanterna
e iluminei as minhas crenças limitantes. E cheguei nessa, de que eu não terminava as coisas de crochê que eu começava, e eu percebi que isso tinha se arrastado para minha vida. Então, eu começava um curso, eu não terminava, eu começava uma especialização, eu não terminava, eu começava várias coisas e não terminava. Até na cozinha, que é uma outra grande paixão minha, tinha coisas que eu pensava assim, ai, hoje eu vou fazer um prato assim, assim, vou fazer um mignon com um molho e tal, e barará e bororó, e no fim eu ia pra cozinha toda cheia de ideias, e aquela ideia no processo, eu abandonava aquela ideia e acabava fazendo um bifinho simples acebolado, porque eu dizia, isso aqui tá bom, né? Cérebro reptiliano, eu só preciso sobreviver, eu não preciso da sofisticação do paladar. E por aí foi, mil coisas. Mas eu comecei efetivamente o processo de deixar a procrastinação com o fazer crochê. Eu peguei a minha caixa, uma caixa enorme de lãs e linhas, enorme, enorme, ela tem, sei lá, 70, 80 centímetros por uma profundidade bem grande. Eu peguei aquela caixa e separei todos os trabalhos começados. Tinha vários novelos de lã e de linha que ainda não tinha começado nada, que eu só tinha comprado. Mas eu peguei os começados. Eu acho que eu tinha umas 7 blusas de crochê começadas e não terminadas. Mas começadas assim, cara, há anos. Tinha blusa de 5 anos, uma blusa azul linda que eu terminei, até dei para minha filha, porque é no tom de azul exato que ela gosta muito. E eu falei, o meu desafio vai ser terminar todas as peças que eu já comecei. O que eu queria com isso? Eu queria ter aquelas peças? Não. Tanto que a maioria delas eu dei de presente. Eu queria ensinar para esse bichinho aqui, ó, que quem manda na minha vida é essa estrutura aqui de fora. Que esse daqui, ele continue me mantendo viva. Só isso, que é a função dele. Foi para isso que ele foi criado. Só para me manter viva. Ele que continue comandando os meus sistemas internos, que são vitais. O resto comando eu. E eu sou isso aqui, ó. Eu sou o que eu me tornei para além do meu cérebro reptiliano. Eu sou tudo que eu aprendi na vida. Eu sou todas as minhas experiências. Tudo isso está aqui, ó. Tá do lado de fora. Eu sou muito, muito, muito maior do que esse bichinho aqui, ó. E foi isso era isso que eu queria ensinar para esse meu cérebro. E foi isso que eu consegui. Yes, you win. Eu venci. Eu consegui educar o meu cérebro reptiliano. E além, o que eu ganhei com isso, né, foi que além das várias peças de crochê que eu ganhei, que eu terminei e que se somaram ao meu guarda-roupa e ao guarda-roupa das pessoas que eu amo, porque ali eu fiz peça para minha filha, eu fiz peça para minha neta, eu fiz peça para uma amiga, enfim. Eu doei, né? Algumas coisas, doei não, eu presenteei algumas pessoas que ficaram bem felizes com as peças e principalmente eu botei por terra a minha crença de que eu não terminava as coisas que eu começava. Então, qual é a moral da história, né? A moral da história é que você precisa, primeiro de tudo, praticar o autoconhecimento. Você precisa iluminar os seus monstros, tá? A partir da hora que você ilumina os seus monstros, Lilith, né, que é a face oculta da lua, a partir da hora que você ilumina Lilith, você consegue conversar com esses monstros, entender como eles chegaram, entender como essas crenças
foram instauradas em você. Normalmente isso vem dos pais, isso vem lá de trás. E quando você tem clareza de como isso foi incutido em você, você consegue se livrar, você consegue evoluir. E olha, eu vou dizer uma coisa: um por um desses fatores que me seguram, eu estou conseguindo tirar. Então, criando uma imagem, vamos dizer que eu fosse um prisioneiro, uma prisioneira com aquelas bolas de aço pesadésimas nos tornozelos. Eu estou me livrando desse peso, um por um. E esse peso, me livrar desse peso, está me fazendo andar, caminhar, me mover, está me fazendo andar na direção certa dessa vida plena. E eu tô quase acreditando nesse meu mentor que diz que eu preciso, que eu mereço, eu sei que eu mereço, mas que eu vou conseguir uma vida épica. Eu tô quase acreditando nele e tô quase chegando nessa vida épica, sabe? Então é uma coisa literalmente libertadora você seguir adiante sem os pesos das crenças, sem o peso das falsas crenças, né? Vamos deixar de dizer crença limitante, mas das falsas crenças, daquelas crenças que não são você. Você tem que se conhecer para poder deixar para trás, mudar padrões e só jogando, apenas jogando luz sobre essa crença, sobre esse monstro, você vai conseguir encontrar o remédio, vamos dizer assim, o seu elixir libertador desse peso todo que você carrega e que não são seus, são coisas literalmente que colocaram na sua cabeça. Então partiu se livrar desse peso todo, tá? Um dos exercícios muito bacanas e muito produtivos para isso é você escrever um diário. Se você pegar um caderno, qualquer que seja, uma coisa que você deve manter perto de você. Isso pode ser feito no digital também, se você tem familiaridade com ferramentas, por exemplo, como o Trello, é uma boa ferramenta para você fazer um diário. Você vai todos os dias pensar, todas as noites, você vai pensar sobre o que aconteceu no seu dia que foram causadas por crenças que outras pessoas colocaram na sua cabeça. Ou o que aconteceu no seu dia que foi limitante para você, que você não seguiu adiante. E você listar isso e tentar entender por que você agiu dessa forma. Você tentar entender por que você preferiu fazer um bife normal acebolado do que um bife bourguignon, por exemplo. Por que você não fez aquele molho de cogumelos maravilhoso para colocar no seu bife, tá? Por que você, enfim, não terminou qualquer coisa ou não cumpriu uma meta que você tinha estipulado, um objetivo que você tinha estipulado para aquele dia? E aí, você, com base nisso, do que você escreveu, você consegue botar luz sobre o que está acontecendo com você. Você consegue identificar quais são os seus padrões de comportamento. E a partir da hora que você identifica os seus padrões de comportamento, você pode lutar contra eles. Você pode desenvolver estratégias para que isso não aconteça novamente, certo? Então, é bastante importante que você se conheça. E é bastante libertador. E é maravilhoso. Eu adoro.